governa a sociedade que não tem uma fonte de custeio. Né? Então, uma instituição permanente, há diferença de um mero grupo de pessoas eventual, evidentemente, um grupo eventual de pessoas não tem fonte de custeio necessariamente. Mas uma instituição que seja relevante na sociedade, um dos pontos centrais da sua existência é a fonte de custeio. Eu sempre tive uma posição de que, mesmo na situação anterior, antes da reforma, era possível, sim, a validade, conforme... Não está ouvindo, não? Não, barulho. Não, é que o rapaz está achando que tem uma gritaria que é aqui dentro da sala, mas não é, do outro lado ali. Ele está achando que é aqui dentro, mas não é aqui dentro. Não, é no outro prédio. Isso. Eles estão prestando atenção na gente. Mas, em suma, mesmo antes da reforma trabalhista, eu entendia que o movimento sindical tinha a prerrogativa de aprovar contribuições assistenciais ou negociais, de acordo com os normativos da OIT, inclusive, que são expressos com relação a isso. Mas havia um debate, sabemos disso, muito forte, inclusive correntes do próprio movimento sindical, que criticavam a antiga contribuição sindical obrigatória, que merecia críticas mesmo. Né? Eu acho que é um assunto já passado, e esse assunto não adiantava, ele não seguia adiante, ele não avançava. Com a reforma, entretanto, o legislador ele tomou uma atitude manifestamente antidemocrática. Ele não quis aperfeiçoar o sistema, ele quis, aproveitando-se de uma situação de fragilidade política, ele quis realmente fragilizar os sindicatos e as entidades sindicais. E conseguiu fazer isso de uma maneira que vocês conhecem muito melhor do que nós, que somos apenas estudiosos do assunto. Tanto é que de dezembro de 2016 até dezembro de 2022, pelos dados oficiais do IBGE, o número de trabalhadores sindicalizados caiu de 17% para menos de 11%. Então, isso mostra, um dado que mostra a fragilização do movimento sindical, produto não da crise econômica apenas, produto da política antissindical, lamentavelmente adotada pelo Estado brasileiro. Também outro dado muito importante, que é dado oficial amplamente conhecido. Mais de 90% do financiamento das entidades sindicais brasileiras, em média, tudo é média. O Brasil é um continente. Evidentemente que há sindicatos que não é assim, não acontece dessa maneira, mas, na média, mais de 90% do custeio dos sindicatos desapareceu. Então, isso é algo dantesco. Se isso não for uma política antissindical, nós não sabemos o que é. É claro que há diferenças de categorias, algumas categorias conseguiram manter uma taxa de filiação muito grande, mas são poucas categorias que conseguem num contexto tão adverso. Por isso, o tema retorna ao estudo, não só por conta da reforma, mas, felizmente, por conta de uma decisão recentíssima deste semestre do Supremo Tribunal Federal, que reabriu o debate. O debate estava inexpugnado. Não havia como se alterar a jurisprudência. Nós tínhamos súmulas, precedentes, orientações jurisprudenciais, súmulas vinculantes, todas contrárias à possibilidade de os sindicatos, via negociação coletiva, aprovarem uma contribuição assistencial, ou o nome que tiver, contribuição negocial. Eu prefiro essas duas. Não gosto da expressão, isso não tem nenhuma relevância, taxa negocial, porque taxa lembra um pouco imposto, né? Então é melhor usar uma palavra que não crie tanto problema. Como o Supremo Tribunal Federal usou a expressão contribuição negocial, que está escrita na CLT há cerca de 80 anos, e não foi percebida como tal, mas, felizmente, houve uma mudança na jurisprudência, isso reabriu o debate. Ao reabrir o debate,
felizmente, de uma maneira positiva, com todos os problemas que a vida tem, cabe a nós, estudiosos do assunto, nós professores, nós procuradores que têm mais liberdade de ação. Eu estou aqui como professor, um modesto professor de 46 anos, de professor universitário. Eu não estou contando os cursinhos que eu dava aula com 18, 19, 20 anos de idade. Né? Mas como professor universitário, 46 anos. Então, estou aqui como pesquisador, naturalmente, não como magistrado. Como magistrado, sempre esclareço isso para evitar controvérsias. Como magistrado, eu sou obrigado a cumprir decisão vinculante. Né? Então, se o Supremo toma uma decisão, eu cumpro. Como indivíduo, que também sou dentro do magistrado, eu ressalvo meu entendimento se eu não concordo. Né? Se eu sou vencido, por exemplo, também, obviamente, vocês vão dizer, mas ele falou isso numa palestra e está votando de outra maneira. Sim, mas podem ter certeza. Eu lutei bravamente para que aquela posição fosse vencedora, mas se era vencida, nós estamos numa democracia, a maioria ganha, e eu não posso parar de trabalhar porque eu não sou artista. Eu paro de trabalhar, não quero fazer aquele quadro. Não, eu tenho que seguir a jurisprudência dominante. Mas esse tema é um tema tão importante, tão candente, que nós temos que ter o coração aberto também para discutir. Qual que é o receio, conversando com os colegas professores, também com os membros do Ministério Público, com os juízes também, dialogando entre nós, temos grupos de pesquisa sobre direito coletivo e, portanto, esse tema ganha força. O receio é que a tradição antidemocrática do Brasil é tão arraigada, afinal, somos um país que tivemos 350 anos de escravatura e as instituições achavam que isso era normal, né? E depois tivemos a abolição da escravatura, mas com várias pessoas submetidas a um poder incontrastável, em geral, dos fazendeiros, principalmente nos lugares mais longínquos. Então, o Brasil tem problemas sérios com relação à democratização e, portanto, com relação ao respeito aos movimentos sociais, aos movimentos populares. Nós sabemos que essa é a nossa realidade. Então, isso nos faz considerar muito importante que nós dialoguemos, não só para nós aprendermos, mas também para levar para os sindicalistas, as lideranças sindicais, as dificuldades da questão. A questão não está inteiramente resolvida. Houve uma sinalização importante do Supremo, aplaudimos essa sinalização, felizmente ela aconteceu, afirmando que é constitucional, sim, a contribuição assistencial ou contribuição negocial, o Supremo usou assistencial, vamos ficar com ela, não vamos criar nenhuma polêmica com relação a isso. A assistencial é regulada, inclusive, pela CNT, o Supremo cita o artigo 513, e é muito importante essa referência, porque lá está dito que os sindicatos podem, mediante negociação coletiva trabalhista, fixar a contribuição assistencial. Entretanto, há vários pontos aí em dúvida ainda, conforme nós sabemos. O julgamento está ainda aberto, temos embargo de declaração como uma forma de recurso para esclarecer pontos, o julgamento não terminou. Mas, como cientistas, como estudiosos, como pesquisadores, e a Constituição nos permite, até determina que o juiz vai estudar um pouco mais, para ele não achar que já sabe tudo, porque ao estudar a gente escuta a sociedade e nós sempre repensamos as coisas. Né? Então, é a nossa praxe, pelo menos nós que temos essa vida acadêmica. Né? Para nós não tem verdade absoluta, tem a verdade que é construída, inclusive, socialmente. Então, nesse contexto, o que eu quero trazer aqui é um pouco das dúvidas e apontar algumas ponderações, mas sem ser dono da verdade. Inclusive, estou aqui para ouvir também, porque eu mesmo tenho lá as minhas dúvidas. Eu vou trabalhar com uma linguagem assim, que não é jurídica. Vocês não vão achar essa linguagem em nenhum voto meu, nem em nenhum livro. É o plano A e o plano B. Só para facilitar. Ou seja, eu tenho um plano A de interpretação, aquilo que eu acredito. Pelos meus estudos, eu vou justificar.
mas eu tenho muita dúvida se a jurisprudência vai acolher ou vai fechar em torno dessa interpretação. O que é o plano A? Eu sei que para os sindicalistas isso seria muito importante. É o ideal. Eu concordo com esse ideal. E concordo após estudar as convenções internacionais da OIT. Temos aqui o professor Sandro, que é um expert com livros publicados, inclusive recentíssimo, que eu recomendo muito, sobre as decisões do Comitê de Liberdade Sindical da OIT, que tem também 80 anos de idade, é de 1953 esse comitê, e é muito ativo e muito atual, porque ele lida com o mundo inteiro sobre esse problema, e esses problemas se repetem em muitos países, não em todos, mas em muitos países. A OIT, nas suas convenções, particularmente, eu digo só das ratificadas no Brasil, não adianta falarmos em convenções que não foram ratificadas, o poder político não ratificou. Eu acho que não tem muito sentido, a não ser de uma maneira muito abstrata, falar de algo que não entrou na ordem jurídica interna. Mas a Convenção 98 é muito clara, no sentido de que os sindicatos, através da negociação coletiva, têm liberdade para regerem os seus interesses, inclusive os interesses organizacionais. E o financiamento é um interesse fundamental de organização de qualquer instituição. O Comitê de Liberdade Sindical tem várias decisões apostiladas que afirmam essa soberania das entidades sindicais numa democrática negociação coletiva, corretamente convocada, é claro, com publicidade, amplamente, com a participação dos trabalhadores, com a validade da negociação, seja acordo coletivo, caso brasileiro, seja convenção coletiva, caso mais comum em outros países, mas não em todos, aprovarem essa contribuição assistencial. Então, esse é o plano A da interpretação. E é a interpretação da OIT. Deveria ser pacífico no Brasil isso, porque nós somos um dos 10 países que mais subscreve, ratifica convenções internacionais da OIT. Mas não é pacífico, conforme nós sabemos, até há pouco era considerado inconstitucional. Então, vejam bem, o plano A é que, aprovada a contribuição sindical, não cabe às autoridades, a expressão que usa a OIT, interferir nessa contribuição, aprovada a contribuição assistencial. Então, isso significaria que o trabalhador manifestaria, olha, sou contra essa contribuição, não precisa, o sindicato já tem muitos recursos, ou eu não vou, sou contra porque eu não sou filiado, sou a favor da negociação, mas sou contra a contribuição, mas se ele for vencido na Assembleia e a Assembleia fixar a contribuição, ele foi derrotado, como em outros assuntos a gente é derrotado. Eu lembro uma Assembleia de condomínio que nós somos derrotados, isso não significa que nós não somos obrigados a cumprir todas as regras. Então, nesse contexto, essa seria a interpretação ideal. Agora, embora ela tenha respaldo na OIT, ela tenha respaldo nos normativos da OIT, me parece que ela talvez não seja acolhida pela jurisprudência. Por que razão? Porque mesmo nos anos 90, quando a jurisprudência não tinha essa posição contrária, que essa posição contrária que vocês conhecem nos últimos 20 anos, ela foi construída no final dos anos 90. Mas mesmo nos anos 90, não havia essa aprovação total pela jurisprudência. Havia, sim, o reconhecimento da possibilidade de um trabalhador não filiado se manifestar contra individualmente. Posteriormente, a Assembleia nem se tocava no assunto da Assembleia. Então, esse é um primeiro fator que eu acho difícil, isso prevalecer na jurisprudência, embora
o que eu considero mais correto. Segundo, que, de fato, na nova versão da decisão do Supremo, a última frase fala em resguardada o direito de oposição individual. Não existe, assim, na lei brasileira, todos nós sabemos, esse direito de oposição, mas é uma interpretação que se faz do princípio geral da liberdade individual sindical. Também é uma interpretação que merece críticas de alguns autores, entre os quais este, mas a jurisprudência tem continuado a insistir, conforme sabemos, pela decisão do Supremo, a última, mas é claro, o processo não terminou ainda, no sentido de ter o direito de oposição ou a manifestação válida de oposição pelo trabalhador não associado. Fica bem claro. Minha interpretação primeira é que a Assembleia resolve a questão. O que se pode discutir com relação à Assembleia é se a Assembleia foi um absurdo total, não convocou ninguém, foi feita às escondidas, esses defeitos, né? Mas não se pode discutir a contribuição assistencial aprovada na Assembleia. Se a Assembleia for considerada nula, por outras razões, obviamente, a nulidade vai atingir outras cláusulas. Mas, passando para a situação B, que eu acho que é a mais realista, e é importante que vocês tragam essa reflexão. Por quê? Porque também vocês não vão querer criar um diálogo, digamos assim, ou uma posição que gere uma má vontade do Judiciário, do Ministério Público, né, com relação a esse tema. Não vale a pena. A vitória, no Brasil, nós temos que saber saborear as vitórias, porque é um país duro com as pessoas trabalhadoras, né? A história brasileira é cheia de exemplos nessa linha, né? Então, é preciso saber tratar bem as vitórias para que elas se consolidem e não haja retrocesso. Então, o plano que eu considero que talvez seja mais importante tratar, porque levar em conta que pode ser debatido pela jurisprudência esse direito de oposição. Então, com relação ao direito de oposição, se ele prevalecer, é o que está escrito na decisão do Supremo por hora, será que o Supremo vai avançar mais? Não sabemos, mas foi um avanço grande, considerado a firmeza da posição contrária anterior. É que o movimento sindical teria que, talvez, trabalhar com alguma hipótese em que não fosse esvaziado o grande avanço. Então, por exemplo, prazo. Eu acho que prazo de poucos dias, como às vezes a gente vê em instrumento normativo, talvez vai ser interpretado como um prazo que inviabilize o exercício dessa prerrogativa. Mas um prazo de 15 dias, na minha opinião, não precisa ser mais do que isso. Eu já vi várias vezes em vários instrumentos, muito antes do debate existir, já existia a hipótese, vocês certamente aprovam isso, prazo de 15 dias é um prazo razoável portanto, eu acho que resolveria o problema. Onde ser a oposição? Acho que aí tem um ponto que realmente não pode ser aceito ser na empresa. Acho que isso é uma ideia taxativa, no sentido que isso é ato antissindical, é conduta antissindical, e o Judiciário tem que avançar. Ele não pode fazer uma interpretação e depois dar uma arma potente contra a interpretação. Então, sabemos que existe essa interpretação. A súmula, ou a J, que é uma expressão parecida, irmã da súmula, que tinha, nos anos 90, falava que era na empresa, que é um erro brutal, né? Porque se é na empresa, obviamente que a empresa vai, de maneira geral, fazer uma certa campanha, vai se sentir motivada e autorizada pela jurisprudência a fazer uma campanha de desfiliação sindical, de não financiamento sindical. Então, isso é muito claro.
nos normativos da OIT. Então, eu acho que realmente tem que ser no sindicato. A manifestação tem que ser direcionada ao sindicato. Eu acho que esse ponto é muito importante, porque realmente é antissindical e o próprio Ministério Público do Trabalho, felizmente, tem normativa também que considera ato antissindical. Então, acho que isso está bem calçado, não está terminado, mas é um avanço importante. O apoio do Ministério Público do Trabalho é decisivo. É decisivo. Porque o Ministério Público do Trabalho ele tem muito mais liberdade do que o magistrado. O magistrado ele atua de uma maneira muito... bom, deveria atuar. Nós sabemos que tem alguns que parecem senadores da República. Não saíam do Palácio do Governo, nomeavam e desnomeavam pessoas. Isso devia ter sido punido. Mas o Brasil é assim, infelizmente. Não se pune muita coisa errada. Mas o magistrado, ele tem que ser mesmo discreto, esse é o papel do magistrado, é melhor que seja assim, do que o magistrado que está o tempo todo nos palácios decidindo as questões como se fosse um parlamentar. Né? Não é parlamentar, fez concurso não para ser parlamentar, aliás, não tem concurso para parlamentar, tem voto, são carreiras diferentes, e isso. Então, o fato é que é muito importante, então, a questão do sindicato continuar com o controle da situação, porque, afinal, a decisão que interessa a ele e ao trabalhador. O correto seria, realmente, na minha opinião, na opinião também, creio, dos professores aqui presentes, que o trabalhador não filiado contribuísse, sim, porque, na verdade, o que existe é uma injustiça com o trabalhador filiado, porque ele sustenta o sindicato e depois o não filiado ele tem todas as vantagens, o que eu acho correto, ele ter todas as vantagens. O que é errado é não pagar a contribuição. É simples a questão não é complexa assim, mas no Brasil se criou uma discussão, um debate interminável com relação a essa questão. Então, me parece que não é interessante prazos que sejam considerados excessivos, pequenos demais, e que pareçam que estão dificultando a manifestação do trabalhador. Outro aspecto que vocês têm que também pensar, refletir, não está definido na jurisprudência, é o montante, é o percentual. Né? É claro que um percentual, vocês vão dizer, dentro do princípio da liberdade sindical, qualquer percentual é válido. Sim, mas vai haver um argumento que eu acho que é razoável. Por que esse argumento é razoável? Porque ele existe em todos os campos do direito. Todos os campos do direito têm o argumento do princípio da proporcionalidade. E o seu reverso, que é o abuso do direito. Então, efetivamente, se não houver um teto, um limite que seja razoável, vai haver resistência da jurisprudência. O risco é muito grande, até do Ministério Público do Trabalho, quem sabe. Espero que não, mas vai haver. Né? Porque, então, como é que se pode calcular isso? Ainda é algo impreciso, né? Não temos lei sobre isso. Esperamos até que não tenha. Porque se vier a lei, vocês podem ter certeza. Estamos no Brasil, a lei vai vir para cercear. Né? Então, por isso é que não se pode, nem se deve, não é prudente se exacerbar essas reações adversas aos movimentos sociais. Porque elas virão. Né? Elas virão, o parlamento já mostrou que tem uma postura muito antissocial nos últimos tempos, não tem economizado decisões e aprovação de normas nessa linha, de maneira que isso tem que ser levado em conta. A contribuição sindical obrigatória clássica, só como um parâmetro de reflexão, é um dia de salário, todos sabemos. Esse um dia de salário, embora haja uma pequena diferença dependendo de qual é a base de cálculo, mas tomando a base de cálculo que estava no texto da CLT anteriormente, isso equivale a 3,3% do salário mensal. 3,3%. É um parâmetro para se começar a refletir.
já vi correntes considerando que 2 vezes esses 3,3, ou seja, 6,6, ou 2 dias de salário, está dentro razoável, dentro proporcional. Não deixa de ser uma vitória, porque isso eu estou dizendo pessoas que sempre foram contra. Eu já ouvi. E pessoas que têm um poder decisório sobre isso. É positivo. É mais positivo do que a situação anterior. Né? Eu penso que 2 vezes, 2 dias de salário, ou 6,6%, ou digamos até 7%, arredondando para 7%, uma coisa assim, eu estou otimista de achar que a jurisprudência absorve e creio que o Ministério Público também. Né? Porque se até alguns que foram adversários dantescos do movimento sindical estão achando razoável, é um bom sinal. É um bom sinal. São todas pessoas humanas. Você pega a história da pessoa, você foi contra, está achando esse 2 dias razoável, é um avanço. Né? É um avanço. Eu até chego a um pouco mais do que isso, mas aí o risco vai aumentando. Eu diria que é muito arriscado passar de 9%, 10%. Né? É muito arriscado. Por quê? Porque as contribuições sociais são contribuições que, aí sim, elas costumam ficar para os trabalhadores que têm uma renda menor abaixo de 10%. A própria contribuição previdenciária, ela começa com 8%, embora ela tenha uma escala, mas aí com o salário subindo. A contribuição, o desconto do Vale Transporte é 6%, então eu acho que é um pouco arriscado aí ultrapassar essa fronteira, pode aguçar um pouco a ideia da desproporcionalidade do abuso. Né? Eu estou apenas trazendo uma impressão de quem vive dentro do assunto. Mas também tive opiniões do movimento sindical, porque eu gosto de participar desses eventos, no sentido de que estava razoável esses 6%, 7%, desde que o trabalhador não fique apático. A questão central é essa, que ele não pagava nada, então isso era muito injusto, muito desproporcional, muito desigual. Né? Então, muito bem, vocês têm que pensar no valor. Não adianta também colocar um valor muito alto, porque isso vai ter resistência. O nosso direito é direito escrito. Eu vejo que algumas pessoas pensam como se o nosso direito fosse direito inglês. Direito inglês não é um direito escrito, classicamente. Bom, não é um direito escrito. Ótimo para a Inglaterra, mas o nosso é um direito escrito. Todos os campos jurídicos de direito são escritos. Quando o legislador e alguns autores começam a falar que o direito do trabalho não pode ser escrito, podem ter certeza. Com 99% de chance é que eles querem cortar direitos. Eles querem cortar direitos. Então, o direito escrito é a nossa regra. Se o direito é escrito, evidentemente que a jurisprudência vai interpretar. É muito difícil mudar um sistema de uma maneira assim, absolutamente extremada, sendo que o conjunto do sistema jurídico aponta na outra direção. Então, nós mudaríamos só o direito do trabalho e a gente já viu que o objetivo muito claro é mudar de uma maneira muito forte para reduzir direito, não para elevar direito. Se fosse para elevar direito, a reforma teria fortalecido violentamente os sindicatos, não é verdade? E não o contrário, aconteceu exatamente o contrário. Muito bem, esse é um ponto, então, interessante a ser debatido, a ser dialogado, a ser pensado pelos sindicalistas e trazendo aí contribuições que eu creio que consolidar a vitória alcançada na jurisprudência é muito importante, ao invés de desafiar, trabalhar com uma tese que nós conhecemos,
a jurisprudência, conhecemos o nosso direito escrito, o judiciário interfere mesmo, podemos criticar ou não, é o nosso judiciário, todos os campos do judiciário funcionam assim, o Ministério Público interfere bastante também, não é verdade? É o nosso direito, eu acho que é melhor nós entendermos a lógica do nosso direito e consolidarmos a vitória, não é isso? É o que eu penso, assim, os democratas devem pensar assim, porque o Brasil é um país de golpes de Estado, é um país de golpes, de uma série de atentados à democracia. E isso acontece, assim, às vezes, da maneira mais imprevisível. Então, o retrocesso é muito fácil, né? O avanço é muito difícil. É mais ou menos aquilo que acontece na vida social. Construir é muito difícil, destruir é muito fácil. E os adversários da democracia são mestres em desconstrução, em derruição, em eliminar as coisas, eliminar direitos. Então, eu creio que esse é um ponto também bastante interessante para o movimento sindical. Tenho visto algumas convenções coletivas ou acordos coletivos que têm tido, assim, uma boa compreensão pelo judiciário, embora não tenha tido tantos julgados após, é claro, a decisão do Supremo foi de poucos meses atrás. Agora, outro ponto que eu creio que tem que ficar claro, às vezes o instrumento coletivo, talvez os sindicalistas, os líderes sindicais não estejam sabendo que isso é um drama dentro do judiciário. Tem que ficar claro, a manifestação de oposição, por mais que vocês sejam contra, mas já vimos que essa talvez seja uma tendência da decisão do Supremo, temos que trabalhar com ela, tem que ficar claro que ela só atinge o trabalhador não associado. E, por incrível que pareça, eu já vi em vários instrumentos coletivos uma redação em que aí surgem decisões judiciais dizendo que também o trabalhador associado pode ter oposição. Não, isso é um absurdo completo. Teratológico, é a mesma coisa de nós sermos, então, sermos moradores lá de um prédio e nós, sendo moradores, tendo aderido à Convenção de Condomínio, se não aderimos, nem passamos a escritura,